Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Olá, bem-vindos a mais um episódio da Biblioteca de Bolso, um podcast em que três leitores se reúnem à volta de três livros trazidos por um deles e depois tentam perceber o que este leu e como leu. O convidado desta semana é Filipe Homem Fonseca, um gajo porreiro, nascido no ano da Revolução de Abril, espécie de canivete suíço das artes da escrita, alguém que espalha a sua criatividade por vários meios de expressão e outros tantos registros. Licenciou-se em publicidade, mas conhecemos-lo sobretudo como romancista, argumentista, dramaturgo, cronista, poeta, realizador e músico. Fez tanta coisa que uma pessoa até fica com tonturas só de olhar para a lista. Talvez valha a pena assinalar que tem um certo talento para escolher títulos magníficos para os seus livros, como E Quando Espero que me arranjem... E enquanto espero que me arranjem o esquentador, penso em como será a vida depois do sol explodir, de poesia, ou Há Sempre Tempo para Mais Nada, romance. As suas obras mais recentes intitulam-se Vênus Anatómica, um romance na abismo, e Última Refeição Antes de Mim, este de poesia na Companhia das Ilhas, editada no início de 2025. Mas ao ritmo a que escreve, se calhar já há mais novidades e ainda nem demos por elas. Obrigada, Filipe, por teres aceitado o nosso convite. Não, Olá, obrigado pelo convite. Bem-vindo. Obrigado. Começamos com esta tua primeira escolha, que também me é muito próxima. Já também estivemos a explorar um pouco isso. Trouxeste o Tacão de Ferro, do Jack London. Sim. Que é talvez a primeira grande distopia. Sim, eu já não sei se lhe chamar de distopia, não é? Pois, é mais um cotidiano. É mais uma antecipação, digamos assim. Como uma livraria canadiana disse aos seus leitores, puseram assim um cartaz à frente deste tipo de livros a dizer... É ficção, não manuais de instrução. E, portanto, se calhar... Entra nessa categoria, não é? Este é quase manual de instrução do que se pode fazer para deitar abaixo o Tacão de Ferro. O Tacão de Ferro. Mas há aqui coisas. Eu já li este livro várias vezes e ele está todo anotado e está como eu gosto, que é usado, com muitos apontamentos. Mas agora, quando vocês me convidaram para vir aqui e eu disse, vou levar o Tacão. Não o reli outra vez, mas estive a ver o que é que tinha sublinhado e as notas que tinha tomado, e de facto também já não sei se a expressão assustadora é a mais adequada. Quando é que tinhas lido? Há quanto tempo, mais ou menos? Acho que a primeira vez que o li foi em 2019, talvez, que é aliás o ano da publicação. O ano desta publicação, da edição da Antigna, acho que é 2019. Depois voltei a lê-lo várias vezes, junto com uns gêmeos, uns mais siameses que outros, por causa de um livro que ando a preparar também já há 300 anos, que pronto, isso é outra história. Mas estava aqui a ler algumas coisas que tinha sublinhado e pronto, não são surpresa, porque há muita coisa que se passa hoje em dia, começando pela América, não é? Até porque isto é uma coisa que se passa na América. Sim, só para enquadrar quem nos está a ouvir, a narrativa deste Tacão de Ferro, há um governo socialista. Não chega a ser. Não chega a ser, há um movimento, que é esmagado, não é? Que é esmagado por uma oligarquia, não é? E, portanto, no início do século XX, eu acho que o livro só peca por errar um século. Sim, peca. Peca. Isto é contado num futuro distante, não é? No sim, é um manuscrito 27. que é deixado dentro de um carvalho. Século 27, por aí, sim. não é? Uma coisa assim. São 700 anos depois de tudo isto factos, ter não é? passado. Sim. Mas, por exemplo, houve aqui uma passagem que me arrepiou, esta sim, porque agora ganhou uma nova, um novo peso, digamos, que é... Eu pus aqui que é... Permitam-me só ler aqui esta passagem, que é... Isto ainda do prefácio do Zine, que é qualquer coisa como... No tempo de Jack London, em 1914, a Guarda Nacional disparou contra as tendas dos mineiros que faziam greve em Ludlow, no Colorado, e matou 25 homens. Na primavera de 1970, a Guarda Nacional disparou sobre uma multidão de estudantes em greve no Ohio e matou 4 jovens. O massacre no Colorado foi justificado por John D. Rockefeller Jr., o proprietário das minas de carvão, como tendo sido cometido em defesa
de um grande princípio, o direito a trabalhar nas minas. O massacre no Ohio, meio século depois, também foi justificado em nome de um princípio da lei e ordem. Esta coisa da defesa ganhou agora um peso. Isto é riso de nervos, cara. Isto não dá nada à vontade de rir. De todos, de verdade. Mas continua, pronto, todo o livro é arrepiante, porque há aqui coisas que são de uma proximidade absolutamente, lá está, falta-me adjetivos, o assustador já não chega. Mas parece que estou a ler as notícias, entre aspas. E o que é assustador, o livro foi publicado cá em 2019, mas desde 2019 parece que há uma aceleração nesse sentido. É geométrico, sim. É geométrico, sem dúvida nenhuma. Isso é que é muito perturbante, não é? Que de repente parece que estamos numa voragem para a emergência do fascismo, como o Orwell disse, que isso era de certa forma uma espécie de previsão, antecipação da emergência do fascismo. Aliás, não é? o Orwell depois tem aquela frase uma profecia, imaginar quase. o futuro, imagine uma bota a esmagar. Que é mesmo essa ideia, o tacão de ferro, não é? Pronto, mas isso é verdade. De facto, há uma vertigem, uma aceleração destas coisas. Mas os sinais, novamente, também não sei se é a palavra mais adequada, os sinais, mas acho que isto começou muito a dar para o torto. Começou a dar para o torto já muito antes de qualquer um de nós ter nascido, mas quando se começaram a misturar, não é misturar, a pôr no mesmo patamar factos e opiniões. Eu lembro-me que ainda no primeiro mandato do Trump havia uma capa da Time, salvo que dizia que estávamos na época da pós-verdade. Onde é que isso já vai, não é? Isso já estamos muito para além disso. Estamos muitíssimo para além disso. Aliás, a verdade é das palavras mais esvaziadas, digamos assim, no mainstream que existem. E há aqui também no Tacão de Ferro, foi uma das coisas que também na altura sublinhei, e que tem a ver com isso, que eu apontei aqui, onde é que está? Que é aqui na página 34 desta edição. Já agora permitam-me também fazer aqui só uma leitura de... Isto é um podcast sobre leitura, portanto podes ler à vontade. O metafísico raciocina dedutivamente partindo da sua própria subjetividade. O cientista raciocina indutivamente partindo dos factos resultantes da experiência. O metafísico raciocina da teoria para os factos. O cientista raciocina dos factos para a teoria. O metafísico explica o universo através de si mesmo. O cientista explica-se a si mesmo através do universo. Depois continua também na página 36. É uma tensão que permanece, ou agudizou-se ainda mais, não é? Mas continua qualquer coisa como... em suma, os metafísicos não fizeram nada, absolutamente nada pela humanidade. Passo a passo, perante o avanço da ciência, foram obrigados a recuar, tal. A parte que me interessa mais aqui é, meus senhores, o metafísico é um curandeiro. A diferença entre os senhores e um esquimó que inventa um deus coberto de peles e devorador de banha é apenas uma diferença de vários milhares de anos confirmados. E continua, aliás, por algum motivo chamamos a Idade das Trevas a esse período, um período em que a ciência foi violada pelos metafísicos, em que a física se transformou numa busca da pedra filosofal, em que a química se transformou em alquimia e a astronomia se transformou em astrologia. E é mesmo isso que está a acontecer. Nunca a ciência foi tão atacada como está a ser agora. Aliás, agora não consigo citar de memória e não trouxe aqui, mas como é que se chama o senhor? Um autor de ficção científica que eu gosto imenso, que é o Vergonha, não lembrar do nome do homem que eu amo. Que livro é aqueles? Ele tem 300 bilhões de livros, eu já me vou lembrar do nome dele. Mas é americano? É. Em que ele fala exatamente isso, que é logo das primeiras coisas que são atacadas é o conhecimento, é o Isaac Asimov. O Isaac Asimov, estava claro. aqui. Uma das primeiras coisas que são atacadas é exatamente o conhecimento científico. Porque convém a subjetividade, não é? Convém a subjetividade porque aí pode sempre... Também outra coisa que é dita aqui no Tacão de Ferro, não sei se é exatamente assim que é dito, mas é que não se pode ofender ninguém intelectualmente. A ofensa passa sempre pelo lado emocional, não é? Sim. E pronto, e nesse sentido convém sublimar essas coisas, convém sublimar todas as coisas. E isso é uma das grandes lições, ou alertas, o termo cautionary tale, também já estamos para além disso. Mas uma das coisas que também é aqui muito falada no Tacão de Ferro é a ideia de... Por exemplo, eu estou a tentar não fazer sucessivas leituras, mas é muito, muito, muito complicado, porque de facto aqui está dito de uma maneira que melhor do que eu poderei estar agora aqui a citar de memória. Por exemplo, esta questão agora desta euforia
pela guerra e pelo investimento na guerra. Os 5%, não é? Toda a gente a ter que pagar 5%. Sim, a oligarquia, investir. Sim. A oligarquia desejava a guerra com a Alemanha e desejava a guerra por uma série de razões. Tinha muito a ganhar com a sucessão de mudanças, a redistribuição das cartas internacionais e o estabelecimento de novos tratados e alianças que tal guerra suscitaria. Além disso, a guerra consumiria muitos excedentes nacionais, reduziria os exércitos de desempregados que ameaçavam todos os países e daria à oligarquia um intervalo para respirar, durante o qual poderia aperfeiçoar e levar a cabo os seus planos. Permitiria à oligarquia apoderar-se do mercado mundial e criaria também um vasto exército permanente que nunca precisaria de ser desmantelado, pois nas mentes do povo o lema América contra a Alemanha substituiria o socialismo contra a oligarquia. E depois há aqui uma nota de rodapé do próprio livro, ou seja, do próprio London, em que é colocada a pergunta: por que teriam os trabalhadores de um país de lutar contra os trabalhadores de outro país em prol dos seus patrões capitalistas? E andamos nisto desde sempre. Estavas a ler as legendas das últimas notícias e não necessariamente este livro, não é? Eu diria que a única diferença agora os oligarcas são oligarcas tecnológicos, não é? Sim, tecnofeudalismo. Não é? Tecnofeudalismo. Mas dizias que tinhas chegado a este livro por estar a fazer uma investigação para algo que andas a escrever. Portanto, começaste a rodear de distopias, foi isso? Não, já desde pequenino. Desde pequenino que isso acontece. Mas, por exemplo, esta era uma das que me faltava ter lido, este do Jack London. E, na realidade, também... Pronto, poderia ter tido acesso a uma versão em inglês, mas foi daquelas coincidências que de repente a Antígona fez a edição e eu disse: olha, nem de propósito. Não é tarde nem é cedo. Não é tarde nem é cedo. Mas aliás, falar nisso, trouxeste também não é um dos livros escolhidos, mas vem a propósito. Vem na órbita, não é? Sim, do Orwell. Não, trouxe por causa disto e vem na sequência da pós-verdade e das opiniões terem um peso até maior hoje em dia do que a verdade, que é uma coisa que é dita aqui no Porque Escrevo, não é? Sim, no Porque Escrevo. Há uma das crónicas que é o Leão e o Unicórnio, o Socialismo e o Gênio em Inglês, em que é dito... se eu tiver a demorar muito tempo, depois também podes dar aí uns cortes no tempo, mas tem a ver com a estupidez e com... Bem, mas lá está, não quero eu estar a dizê-lo quando é tão bem dito pelo próprio... Já está tão sublinhado que é difícil encontrar o sublinhado certo, não é? Isso é mais um dos meus defeitos. Onde é que está? Para ti os livros também são para sublinhar, não é? São para ler, sublinhar. São cheios de cicatrizes. E os que não têm cicatrizes é porque se calhar não mereciam ser lidos. Sim, verdade. Aliás, olha, isto tens mesmo que cortar, mas eu tenho esta parte destacada aqui, portanto, em vez de estar à procura, vou já aqui ao sítio onde a tenho. Que é a magistral. Tecnologia ajuda sempre, não é? Sim. O Filipe pega no telemóvel e vai chegar à citação. Na tua TED Talk que estás a ler no telemóvel. Sim, dá um jeito. Não, mas por acaso esta parte eu tenho mesmo aqui destacada. Bem, agora resta saber se encontro. Desculpem, vocês vão ter mesmo fazer Não, tranquilo. Estamos em casa. Estamos em casa, Filipe. Não há problema absolutamente nenhum. É mais para trás, porque isto está aqui no rol de várias notas. Espera aí. Era para estas porcarias que dava jeito que existisse mesmo uma inteligência artificial, que uma pessoa dizia: onde é que está a nota? Lá chegaremos. Nós estamos muito longe disso, na verdade. Não, mas também não me interessa. Eu acho que isto é que é bonito. É dar-vos grandes secas. Aí está quase. Dar-nos memórias do vamos dizer, lembras daquele episódio em que houve uma pessoa que faltou, o Filipe não encontrava a sua nota, outra pessoa em que tropeçou, caiu e se esbardalhou. Há sempre memórias. Houve uma que a mãe foi vomitar, não vamos dizer nomes. Sério? Sim. Interrompi e disse: olha, tenho mesmo que parar. Alguém que se engasga. Quando fazíamos isto em casa, tínhamos a nossa cadela que... Também não vamos dizer nomes, mas que se apaixonou por um dos nossos convidados e lhe trouxe todos os brinquedos da casa. Saltou para cima dele, lambeu. E saltou para cima dele e pronto, e quis nos abandonar, na verdade. Foi isso que aconteceu. Mas conta-nos então. Então, há uma passagem aqui no Porque Escrevo, neste do Leão e no Unicórnio, em que o George Orwell explica que para tornar alguém por estúpido ou tentar fazer de alguém estúpido, o perpetrador tem primeiro de estupidificar a si próprio. Para poder dizer com convicção:
as estupidezes que diz. E passo a citar. As classes dirigentes inglesas não podiam, obviamente, admitir para si mesmas que a sua utilidade chegara ao fim. Tivessem feito isso e teriam de abdicar. É claro que só havia uma escapatória para eles, a estupidez. Só poderiam manter a sociedade como estava, sendo incapazes de compreender que era possível melhorá-la. E mais uma vez, não é? A história repete-se. E a frase que é atribuída a Hegel, não sei se já muita gente terá dito aquela coisa de se há coisa que se aprende com a história, é que não se aprende nada com a história. Não é? Se a coisa que a história nos ensina é que não se aprende nada com a história. Porque de facto há uma convicção tão grande às vezes em barbaridades que são repetidas até a exaustão. Como dizia o George Costanza, que eu nem sou fã do Seinfeld, mas essa frase ficou-me, que é: se tu acreditares não é uma mentira, se tu acreditares muito não é uma mentira. E estamos nisto. E passamos do Tacão de Ferro, do Jack London, para as 40 histórias do Donald Barthel, que fico muito contente que tenhas trazido, que é um escritor extraordinário, que infelizmente não muito conhecido em Portugal. Foram felizmente já publicados os 2 principais livros dele, o 60 Histórias e o 40 Histórias. Talvez um dia haja uma edição com as 100 histórias, até porque os 60 Histórias são dos primeiros livros e esta é a última recolha que ele fez. É um escritor experimentalista, que é uma coisa mas bom, que é uma coisa que me agrada. E eu, se calhar, gostava de começar por te perguntar se esta escrita dele, ele neste caso tem contos muitíssimo curtos, quase próximos do flash fiction, não é? Contos curtíssimos, muito engenhosos, que estilhaçam os géneros e a forma suposta de narrar uma história ou de narrar um conto. Isso interessou-te apenas como leitor ou também como escritor? Também como escritor. Sim. Era uma coisa que já andava a ensaiar, digamos, há algum tempo. Pronto, este tipo de escrita, digamos assim, uma abordagem mais experimental à ficção. E já o tinha escrito muito, mas nunca tinha editado nada nesse tom, chamemos-lhe assim, nesse registro. E foi um dos principais impulsionadores para que o fizesse. Foi exatamente, pronto, muitos autores dadaístas, obviamente, mas depois, ao ler o Donald Barthel, fiquei mesmo com muita vontade de ir mais fundo nesse registro. O que aconteceu depois com o Ferro em Brasa, que fiz com o Miguel Martins, também editado pela Antígona, e agora mais recentemente na Vênus Anatómica. Não digo que sejam... não é uma influência direta. Não é uma influência direta, nem sequer sei se são coisas da mesma família. Mas sei que me deu, como direi, deu-me peito para dizer, epá, não ter... Eu estou aqui à procura do termo certo, porque estava tentado a dizer não ter receio de ser mais críptico, mas eu também acho que não sou muito explícito quando estou a fazer prosa, como no Imortal da Graça, ou nos romances ditos menos experimentais, digamos assim. Nunca tive esse receio. Não gosto do spoon feeding, é uma coisa que nunca não gosto de dar... explicar tudo, não é? Explicar tudo. Fazer a papinha. Sim, mas também sempre tive uma tendência muito grande, enquanto escritor, as coisas mais não publicadas, mas que se calhar, pronto, publicadas mais na poesia, se calhar tenho mais esse tom de um simbolismo maior, que ao ler estas histórias, estes contos, de repente disse, não, está-me a apetecer mesmo ir fundo neste registro. Portanto, sim, não foi uma influência direta, mas foi no sentido de encarando isto também como um recreio, não é? Em que é o lado do divertimento, não é? Sim. É uma das coisas, especialmente quando estás a fazer coisas de grande folgo, para mim é essencial que tenha um lado muito... Até para aguentares a coisa. Que é como está a acontecer com esse tal o outro projeto. O outro projeto eu estou a escrever lá há muito tempo e depois deixei-o de molho no forno muito tempo e agora voltei a ele e não sei se não deixei por molho. Não sei se já, sim, que agora também já não me revejo naquele registro, portanto ainda não sei se vai algum dia sair do forno ou não. Mas pronto, valeu pela experiência, mesmo que não veja a luz do
há um lado, ele é muito sarcástico às vezes, mas também muito irónico e às vezes mesmo humorístico. Sim, e tu também escreveste humor. E escreve, continuas a escrever humor. E mesmo em termos do que é a técnica da escrita e do que é a técnica do humor, houve coisas que te surpreenderam no Barthelme, coisas que... Sim, acima de tudo é uma... o humor... Eu estava outro dia a passar os olhos por... Um bocado o humor deadpan, não é? Um bocado com ar sério sempre. Estava outro dia a passar os olhos por um volume do Terry Eagleton que tem sobre o humor, que às tantas, e falando mais de comédias antigas, gregas, que diz que o humor não tem necessariamente de fazer rir. Isso era uma conversa agora que dava para... Era mais horas. Mas, sim, de volta disto. Eu concordo com isso. Eu não tenho a certeza. Era uma discussão que eu gostaria de ter. Eu não tenho a certeza. Eu gosto do humor que não me faz rir às gargalhadas. Eu tendo a não concordar, mas estou aberto a essa discussão. Mas a coisa ou uma das coisas que mais me atraiu no Barthelme foi exatamente no meio de... Há obviamente um flirt constante com o absurdo, mas depois tem estes... Há bocado utilizaste o termo flash fiction. Há uns flashes, não é? Tens uns flashes de pé na terra, que o grande choque é depois dizeres, não, o absurdo é isto. Isto é que é mesmo muito absurdo. Tudo o resto que parecia absurdo, tudo se calhar... o resto parecia absurdo e afinal não. Tudo o resto estava... Que é, por exemplo, neste conto que é um novo proprietário, em que às tantas é dito, o novo proprietário informou os jovens namorados no andar de cima de nós, traseiras, de que vivem ilegalmente em pecado e que por este motivo lhes vai conceder somente um arrendamento renovável mês a mês, para os obrigar a tremer de angústia no final de todos os meses, sem exceção. O novo proprietário informou os velhotes no apartamento por cima de nós, frente, de que está preparado de provar que eles não vivem realmente no apartamento, dado que são velhos e já não vivem no verdadeiro sentido da palavra viver, de maneira que serão submetidos a uma verificação da ocupação efetiva do espaço arrendado, a qual, caso a Câmara Municipal a autorize, lhe permitirá recuperar a posse da casa. Mais uma vez. Isso passa-se em Lisboa, não é? Sim, mais uma vez. Lisboa, século XXI. Sim, terrível, sim, terrível. Sim. E achas que, por exemplo, o Barthelme influenciou muitos escritores nos Estados Unidos, sei lá, Lydia Davis, por exemplo, que também escreve desse modo, às vezes muito minimalista e muito certeiro. Em Portugal não há muita gente a escrever neste registro, pois não? Que eu conheça, diria que, lá está, dentro do meu limitadíssimo leque de conhecimento, acho que não. Não, estou Não, mas para além de ti, por exemplo, há o Alexandre Andrade, que foi a primeira pessoa que me falou do Donald Barthelme. Vou já procurar. Não, é essencial. Obrigado pela sugestão. Pronto, e partimos para outra sugestão, para a tua última sugestão, que é um clássico. É um clássico, absoluto. Para de Voltaire, Cândido ou Otimismo. Que tu chegaste também por via de trabalho e não, de pesquisa? Ou... É daqueles a que se volta muitas vezes, não é? Este é daqueles que me acompanha há muito tempo. E tu chegas a ele na adolescência? Chegas a ele em que circunstância? Porque os outros já nos contaste as circunstâncias da aproximação, não é? Sim, Estás a fazer projetos ou fizeste projetos e, portanto, é nessa o London eu perspectiva... conheci há bastante tempo, desde a adolescência, claro. Aliás. Mas era outro tipo, não é? Aqueles mais de aventura, o Apelo da Selva, o Apelo da Selva. Histórias, sim. Não, este é daqueles que me acompanha há muito tempo. Aliás, veio numa fornada... Não tem a ver, mas vem na mesma fornada quando eu tenho contacto com Kafka, com Boris Vian, vem nessa fornada dos surrealistas e depois aparece o Voltaire e eu... Mas isto é outra coisa e isto é apesar de às vezes haver passagens completamente surrealistas, mas mais uma vez... com o pé na terra. Com um pé e na terra que treme também, não é? No caso de Lisboa. Sim, e de facto... o sarcasmo e a ironia de Voltaire era imbatível. Há passagens... É impossível ler... uma página que seja sem esboçar pelo menos um sorriso, ou mesmo rirem em voz alta. Voltamos ao humor. Voltamos à discussão do humor, não é? Não é, por exemplo, aqui no terceiro capítulo, nada podia ser mais belo, mais leste, mais brilhante e mais bem ordenado que os dois exércitos. Os clarins, as flautins, os oboés, os tambores e os canhões formavam uma tal harmonia que nem no inferno jamais houve outra assim. É muito bom. Adoro tudo isto. E depois voltando também ao facto de estarmos a viver, se é que alguma vez saímos da idade das trevas, nos anos 90 parecia, pelo menos no Ocidente, parecia que ia correr tudo bem, não é? Mas depois, foi uma ilusão. Mas depois também se apropriaram do vai correr tudo bem durante a pandemia. Mas gosto muito desta parte do início deste capítulo,
quando há o terremoto em Lisboa. Em 1755. Sim, e que portanto, é no capítulo 6. Depois do terremoto que tinha destruído 3/4 partes de Lisboa, os sábios do país. Eu adoro isto. Os sábios do país. Os sábios do país. O humor começa aí. Sim. Gosto que não sejam nomeados, não é? Porque até hoje ainda ninguém descobriu quem são. Ele diz: os sábios do país não encontraram um meio mais eficaz para prevenir uma ruína total do que oferecer ao povo um belo alto de fé. Exatamente. Pois a Universidade de Coimbra tinha decidido que o espetáculo de queimar a fogo lento algumas pessoas, com as cerimónias e formalidades do estilo, era um segredo infalível para impedir a terra de tremer. É de facto. E é também este, sim, talvez um cautionary tale sobre o conformismo, não é? Aquela de viver no Pangloss, não viver. Exatamente, essa figura extraordinária do Pangloss, não é? O professor que acha que tudo ficará melhor no melhor dos mundos possíveis. Sim, pronto, as coisas... E a forma como filosoficamente ele desmancha é uma espécie de show don't tell filosófico, não é? Ele vai mostrar, porque o Cândido viaja pelo mundo e vai constatando como é ridícula essa ideia do Pangloss. É uma história de crescimento, não é? Sim, mas essa filosofia do Pangloss, quando ele diz: é evidentíssimo que as coisas não podem ser senão como são, porque tendo tudo sido feito para um fim, tudo existe necessariamente para o melhor fim. Reparem bem que os narizes foram feitos para segurar as lunetas, por isso usamos lunetas. As pernas foram visivelmente instituídas para serem calçadas, por isso temos calças. As pedras foram formadas para que os homens as talhassem e com elas fizessem castelos, por isso o Monsenhor tem um castelo. É um belíssimo castelo, porque o mais poderoso barão desta província deve ser o mais bem alojado. Como os porcos foram feitos para serem comidos, comemos porco durante todo o ano. Por conseguinte, aqueles que afirmaram que tudo está bem, disseram uma grande parvoíce, pois deviam ter dito que está tudo o melhor possível. O melhor possível, sim. Eu, por acaso, tive a oportunidade de estudar esse texto quando estava no Instituto Franco-Português a tirar aulas de francês, e nós lemos capítulo a capítulo, parágrafo a parágrafo em francês, e a tradução até é boa, mas o francês original é absolutamente delicioso. Dúvida, sim. Mesmo todas as técnicas narrativas da época, porque isso é muito picaresco, não é? E o amor da Cunégonde, porque ao mesmo tempo há uma consciência do ridículo de tudo aquilo. Sem dúvida, mas esse afastamento da literalidade, digamos assim, que também se perdeu muito hoje em dia, estamos todos agarrados ao há outro mais ou menos da mesma época, o Lawrence Stern, não é? Que também é fabuloso. Esta passagem, eu também adoro esta passagem, que é a lisura com que isto é dito, que é: um dia passeando Cunegondes perto do castelo num pequeno bosque que chamavam Parque, viu, no meio de umas moitas, portanto logo aqui alerta, no meio de umas moitas o Dr. Pangloss, que dava uma lição de física experimental à criada de quarto de sua mãe, uma morninha muito bonita e muito dócil. Como a menina Cunegondes tinha particular inclinação para as ciências, observou sem pestanejar as reiteradas experiências de que foi testemunha. Viu claramente a razão suficiente do doutor, os efeitos e as causas. E ao retirar-se toda agitada, toda pensativa, toda cheia de desejo de ser dota, ia a pensar que talvez pudesse ser ela a razão suficiente do jovem Cândido e Cândido a razão suficiente dela. A lisura com que isto é. Já ouvi chamar muitas coisas, mas exercício de física. E a frase, há uma famosa frase final do temos que cultivar o nosso jardim, não é? Il faut cultiver notre jardin, que é Tu gostavas, és adepto, aí é a quintinha. És adepto dessa filosofia do temos que cultivar a nossa quintinha? Não, mas a quintinha até pode ser. A quintinha pode ser quintinha literária, metafórica. Não tem que ser quintinha literal. Não sei. Tens dúvidas também? Não sei. Tens muitas dúvidas, o que é bom. Tenho muitas. Não, mas eu tenho muitas certezas. Mas lá está, como essas estão arrumadas. Estão arrumadas. A ideia de propriedade faz-me um bocado de impressão. A mim também. Gosto muito das minhas coisinhas, as minhas edições da Alice, como estavas há pouco a falar antes de estarmos a gravar. Ou seja, gosto dessas coisas, mas ainda por cima da maneira como isto está, nesta tradução, não é o Jardim, é a quintinha, remete-me para um espírito muito português, está de novo, das nossas coisinhas. A nossa casinha, não é? A nossa casinha, sabes? Esse tudoinha. Eu gosto de diminutivos. Eu sei que isto vai ser... Mas o português gosta muito de diminutivos. Mas há diminutivos giros. Bebes um cafezinho. Uma torradinha. Mas há diminutivos que eu acho que sim. E eu sei que isto vai ser muito mal interpretado, mas eu não me importo. Por exemplo, eu adoro o K do russo.
do Babushka, Ninotchka, e quando descobri que vodka quer dizer aguinha, fiquei maravilhado. Nós também temos a água aguardente e tal, mas é a aguinha. Mas é uma aguinha. São 70 graus, aquilo arde tudo, mas é a aguinha. Mas há 30% que de facto é a aguinha. Há ali uma porcentagem, mas é uma inha. É uma porcentagemzinha. Mas é a unha da quintinha, faz-me alguma impressão. Ou seja, não será esse o sentido, mas da maneira que aqui está, quando digo propriedade é essa coisa do resguardar o nosso cantinho, sabes? Novamente aqui o diminutivo. Faz muita confusão porque a proteger de tudo o que vem de fora, etc. Não é? Sim, não é? Sabemos, isso vai dar ao primeiro livro, não é? Pois, voltamos ao Tacão de Ferro. Voltamos ao Tacão de Ferro. E bom, nenhum deles é um livrinho, são tudo livrões neste caso. Sem dúvida. E na verdade voltamos ao Tacão de Ferro e voltamos mesmo ao início de tudo e ao fim do programa. Vamos recordar que o Filipe hoje nos trouxe o Tacão de Ferro, de Jack London, numa edição da Antígona com tradução de Inês Dias, 40 histórias de Donald Barthelme, da Antígona, tradução de Paulo Faria, e Cândido ao Otimismo, de Voltaire. Bom, há várias edições e traduções disponíveis, nomeadamente a da Tinta da China, com tradução e notas de Rui Tavares. Por nós ficamos por aqui. Recordamos que a pós-produção deste episódio e a música do nosso genérico é da responsabilidade do Daniel Leitão, com base na música dos Broke for Free. A coordenação de podcasts do público é de Milcar Correia. Filipe, muito obrigada por teres vindo. Muito obrigado por teres vindo conversar connosco. Vocês que nos ouvem, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Zé Mário, até para a semana. Até para a semana, Inês. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.